Paz do Senhor Jesus, irmãos. Motivados para adorar o Senhor? Deus está aqui, irmãos. Deus não só está aqui, como Deus está se manifestando aqui. Uma coisa é estar em um local, outra coisa é você estar e se manifestar. Ok? Jesus é maravilhoso. Quero agradecer, antes de entrar a palavra, a visita de alguns irmãos ilustres. Nosso irmão Alessandro está lá no fundo, aquele rapaz bonito. A irmã Lucélia, cadê a irmã Lucélia? Nossa irmã, bem-vinda, nossa vizinha, conte conosco. A irmã Eliane, a filhinha. A Vanessa é da casa, é irmã do diácono William, e no culto no lar ela reconciliou-se com Jesus, né, Vanessa? Você está bem? Muito bom revê-la. E a nossa irmã Stephanie, cadê ela? Ela que serviu o bolo para nós no culto no lar. Deus te abençoe. Eu queria orar pelos visitantes. Amém, igreja? Pai, no nome de Jesus, o Senhor os trouxe aqui por um propósito. A minha petição é para que o teu doce espírito, tesouro dentro do barro, queime, inflama, arde nos ossos, produza o refrigério necessário e o consolo, ó Pai, que lhe é devido. Pai, nós oramos por cada um dos irmãos que nos visitam. Também quero pedir em oração por aqueles que estão distantes, que abandonaram a congregação. Deus, opera o ministério da reconciliação. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Abre a porta da tua palavra. Guarda meu coração da soberba, da arrogância, da prepotência, da altivez. Tempera as palavras com sal. Querido Pai, acampa o teu anjo à porta da minha boca e ilumina os olhos do nosso entendimento. E o salmista te pediu e eu copio ele. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Em nome do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Tá? Deus abençoe. Feliz em rever a irmã Silvana. Cadê ela? Tá ali. O Ivanildo, quase que eu não reconheço. Reconheci pelos olhos. Os olhos não mudam, né? Ó o pastor André, tá vendo esse rapazinho aí? Sua responsabilidade. Pode falar com ele. Irmão Rosimeire também. Nosso irmão, eu falo D porque, né? Nossa irmã Tatiana também, muito bom revê-los. Irmãos, você lembra qual foi o tema de semana passada? Eu falei sobre identidade, lembra? A identidade de Jesus em nós. E eu peguei como modelo a vida de João Batista, lembra? Vamos continuar esse assunto? Vamos remoer o mesmo texto? Vamos mastigar um pouco mais a mesma palavra. A repetição leva à excelência. Quando é que eu vou saber que você entendeu o que é identidade? Quando eu falar de identidade aqui no púlpito e uma raiva se manifestar na tua face. De novo, aí eu entendi que você entendeu o que eu quero te passar. Enquanto eu não perceber essa reação em você, eu vou usar a lei da repetição. Ok? Vamos lá. Mateus capítulo 11. O versículo 4 e o versículo 5. Tá tudo bem aí? Irmãos, com 2 cultos, a necessidade de voluntários aumenta. Se você quiser ajudar na sonoplastia, portaria, instrumento, intercessão, limpeza, precisamos de trabalhadores, tá? Estamos contratando. Mateus 11, 4 e 5. Estou energizado pelo Espírito Santo, irmão. Choques literais. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Só até aqui, a gente vai ler mais coisas hoje. Nós aprendemos domingo passado, e o pastor Lucinei hoje pela manhã também pincelou sobre isso. A escola bíblica também está correndo para esse tema, identidade e paternidade, que são as 4 colunas que nós temos aqui no nosso ministério.
Nosso nome é Avivamento e Reforma, porque esse é o nosso propósito na terra. E nós temos 4 colunas que sustentam esse propósito. A base é Jesus. Então nós trabalhamos com identidade, nós trabalhamos com família da fé, nós trabalhamos com lealdade e paternidade. É isso que nós estamos trabalhando aqui na igreja. Sem isso, nós não vamos alcançar o propósito local, porque Deus nos plantou e trouxe você para essa região. Nós sabemos que João, ele está preso, e essa prisão fez com que João tivesse uma certa dúvida se de fato era Jesus. Lembra disso? E eu falei de Abraão no monte, com Isaac, o monte que se proverá, quando a pergunta foi feita, onde está o cordeiro? E a resposta vem lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João ele olha no Jordão e diz, eis o cordeiro de Deus. A resposta veio para Isaac. Lembra disso? Você lembra que ele pediu um cordeiro e a resposta que veio foi um carneiro. Lembra disso? Então vamos continuar a partir de então, que nesse texto, olha o id aparecendo aqui. Jesus disse em Marcos 15, e nos últimos capítulos de Mateus e Lucas, id. E ele não vinculou um nome específico para o id. Como assim? Ele não disse id pastores, id evangelistas. Ele disse, todos os que são meus discípulos, id. Você é discípulo de Jesus? O id está intrínseco na sua vida e no seu propósito na terra. Tudo que você faz deve contribuir para o id, no seu trabalho, no seu dia a dia. E aqui o id se destaca, mas o id está sendo anunciar a boa notícia para alguém de dentro da casa. Nós temos que ter a característica de discernir aqueles que estão sentados ao nosso lado, no ministério, e ser um portador de boa notícia para eles também. E é isso que os discípulos de João estão informando ele. E aí, os sinais que aparecem de curas e maravilhas são uma indicação para João lembrar quem é Jesus Cristo e quem é João. Por quê? Nós vimos que aos pobres é pregado o Evangelho. E olha como isso nos faz refletir, igreja. Preste bem atenção na nossa posição social como igreja. John Wesley, se você puder ler a teologia social wesleyana, é fantástica. Por isso que um dos nossos sonhos é ter uma escola, ter um orfanato, ter um asilo. Amém, irmãos? Você crê que nós teremos aqui um terreno com um centro de convenções, com uma escola de formação, com um lugar para cuidar de crianças que foram abusadas, um orfanato, um asilo? Porque a gente só pensa no idoso, irmão, quando bate na nossa porta. Eu nunca vou esquecer a experiência de dar banho no meu avô. Isso me fez pensar muito. Então a nossa teologia social aqui está sendo questionada. Não é só dar uma cesta básica, é pregar o Evangelho aos pobres. Muitas vezes nós queremos ajudar os pobres dando pão, é errado. Não, Tiago fala que esta é a pura religião. E nós pregamos o Evangelho matando a fome deles. Mas nós não podemos ignorar que nos dias que nós vivemos, nossa finalidade maior é pregar o Evangelho. Se tiver que dar a marmita, a roupa, faremos, porque isso é uma obrigação moral. Os espíritas também fazem, os budistas também fazem, os kardecistas também fazem, o Islã também faz, mas nós fazemos e pregamos o Evangelho. A boa notícia para ele é: você está sendo aqui salvo, não só da fome, não só do frio, não só da escassez de amor, mas também dos seus pecados, e a salvação é Jesus, o Cristo para você. É a missão social da igreja. João preso e a sua identidade está sendo atacada. Mas quando João recebe essas informações, ele lembra de um texto, que é o motivo dele recuperar a sua identidade em Cristo e lembrar quem é Cristo. Qual texto? Essa é a pergunta. Que texto da Bíblia fala sobre esses feitos de Jesus? Vamos ler Isaías 61, versículo 1 e 2, que na verdade é um texto que está tão intrínseco na nossa vida cristã,
tão particípio do nosso dia a dia de fé, porque nós vivemos esse texto, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele não disse esteve, ele não disse estará, ele disse está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Irmão, o Espírito do Senhor deve estar sobre você, em você e por você, e se manifestar através de você e de mim. Você crê no Espírito Santo? Você crê no Deus Espírito Santo? Você crê no Consolador? Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele já sondou o teu coração? Que Ele já fortaleceu o teu ânimo? Que Ele já te convenceu de algum pecado? Que Ele já te santificou hoje? Você crê que há uma pessoa aqui nessa noite especial e não é eu, é o Espírito Santo? Você crê que esta pessoa maravilhosa está aqui com você hoje? Ele sabia que você iria errar um dia e mesmo assim escolheu habitar dentro de você. Você crê que o Espírito que tirou Jesus do túmulo está em você? Pois eu quero dizer, se você não crê, eu creio pela Bíblia, Ele está sobre você esta noite, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre você, aleluia. O texto continua: porque o Senhor me ungiu, olha só, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me ao id, a curar os quebrantados de coração, a proclamar, olha o anúncio que João recebeu, a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Você está chorando hoje? Você chorou esta semana? Jesus disse para os discípulos: eu vou para o Pai, para que outro venha, outro da mesma pessoa, da mesma natureza, com a mesma capacidade e o mesmo poder virá. Embora o Espírito Santo não é um corpo físico palpável, ele é uma pessoa. E entra a lei da física: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Jesus disse: eu vou, mas ele vem. E o primeiro propósito dele vir é consolar vocês. Se você chorou essa semana, Mateus 5 diz: bem-aventurados que choram, porque estes serão consolados. Apocalipse 22 diz que naquele grande dia, dos nossos olhos, toda lágrima será enxugada, e ali não há pranto, não há choro, não há ranger de dente, ali há alegria plena com Cristo. Se você tem chorado por algo, Deus, pela tua palavra hoje, promove em nossa alma o consolo da Escritura. O Espírito Santo chora conosco, geme conosco, se entristece conosco. Ele é Deus dentro do barro. Seja consolado, meu irmão e minha irmã, nessa noite. Chore. Quem chora para Deus, como diz a Cassiane, tem resposta. É a Cassiane ou é a Lauriette? É uma das duas. Palavras-chave desse versículo que eu destacaria: quebrantamento, libertação e Cristo. Diga comigo: quebrantamento, libertação e Cristo. Olha, o ano aceitável do Senhor. Os quebrantados de coração, ou aqueles que a Bíblia chama de pobres de espírito, são aqueles que conhecem a sua estrutura interna diante de Deus e sabem que somos miseráveis diante de Deus. O texto que nós lemos de Isaías diz no versículo 2 que ele veio para anunciar o quê? O ano. Que ano é este? O que é um ano para você? Vamos lá, vamos conversar. Alguns estão falando que 2020 foi um ano difícil. Foi difícil? Está sendo. Não significa que ele vai terminar assim. E não significa que um ano determina a sua história aqui na terra. Ano pode ser um tempo. Alguns irmãos aqui, eu quero perguntar uma coisa. Quando você está na rua
e você vê um Opala passando, o que você lembra? O ano pode ser um marco na minha vida. Aquele ano que eu comprei tal coisa, aquele ano que eu conquistei, aquele ano que eu perdi, um ano pode ser um marco. Mas a palavra hebraica para ano aqui nesse texto é o tempo de duração da vida de um homem. O ano aceitável, preste bem atenção. Deus vai falar aos teus ossos agora, e a palavra vai cortar na sua medula. E você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. E o anjo vai correr na tua frente. Porque esse texto mostra um Deus dicotômico criando um homem tricotômico. E esse Deus agora ele é tricotômico. Para entender e se relacionar conosco. Você vai entender isso aí? O ano aceitável do Senhor é o ano, é o tempo de duração da sua passagem aqui na terra. Então ele veio anunciar o ano aceitável, que também na Bíblia é chamado do ano do favor de Deus. Você aceita o favor de Deus nessa noite? Diga, eu sou alvo do favor de Deus. O favor de Deus vai bater na sua porta esta semana. O favor de Deus vai te encontrar hoje. O ano é um tempo onde o favor de Deus se manifestava, e também é um tempo onde em Levíticos 25:39 fala sobre o ano do jubileu. Que ano é esse? Vamos lá. O ano do jubileu. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo e vender-se a ti, não o fará servir como escravo. Deixei paradinho. É o ano que foi até falado aqui esses dias, que faz alusão aos israelitas que tinham sido vendidos ou se vendido, sendo colocado em liberdade no ano do jubileu. Então, ele era escravo, mas no ano do jubileu ele alcançava a liberdade. Você comprou uma terra, mas no ano do jubileu você tem direito de resgate daquela terra que você vendeu. Eu vendi uma terra para o Patrick, no ano do jubileu, se ele não comprar, eu tenho o direito desse um ano de resgatar de volta para mim aquela propriedade. Ok? É o ano em que os escravos eram libertos, livres da escravidão. Esse é o ano do jubileu. Por que eu estou falando desse ano? Porque o versículo seguinte diz que fala do ano da vingança do Senhor, lá de Isaías 61, o dia da vingança. Então vamos lá, dia e ano estão na mesma posição aqui. A primeira vinda de Jesus em João 3,17, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Mas a próxima vinda do Mestre, ele virá para condenar o mundo. Então o dia da vingança é o dia em que Jesus, o Cristo, o meio teu, Mashiach, vai estabelecer a derrota ao anticristo, do Armagedon. E vai estabelecer a vingança dele sobre os teus inimigos. E eu e você estaremos em uma posição pós-tribulação de equilíbrio e alcance do nome que Deus tem para você, que nem você sabe ainda, mas que já há um novo nome te esperando em uma pedra branca, em um corpo glorificado, com estado igual ao Cristo quando ressuscitou. Então o dia da vingança é esse dia. O Senhor nos convida. Olha só, eu vou voltar a falar do ano do jubileu, mas eu quero ler com você um texto que conecta o contexto de Isaías 61. Vamos ler Marcos agora, o capítulo 4, o versículo 17. Eu estou usando a revista atualizada, então se tiver um pouco diferente é por isso, tá? 4,17 de Lucas, perdão, falei Marcos, desculpa, perdão. Lucas 4,17, olha só. Lucas 4,17. Então lhe deram o livro do profeta. Me ajuda aí, irmão, vamos lá. Então lhe deram o livro do profeta. De quem? E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ah, se você achou é porque você estava procurando. A pergunta para nós aqui é capciosa. Estamos procurando a palavra?
Continuemos. Olha o que ele leu. Jesus. O Espírito do Senhor está sobre, pelo que me ungia para evangelizar os. Start. Você lembra quando eu li Isaías 61? Você viu que os pobres apareceram em último lugar? Primeiro veio os sinais e cura, e o último ele diz evangelizar aos pobres, mas aqui ele está colocando o pobre em primeiro lugar, porque antes de Deus te curar, antes de Deus te libertar, antes de Deus te dar alimento e prosperidade, Ele quer salvar você através do Evangelho. Ele quer salvar a tua vida. Continuando o texto. Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano. Que ano é esse? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando os céus fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva chamada Sarapta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram na cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Eu sei que a leitura é um pouco exausta. Você leu comigo, amém? Você leu mais Bíblia em uma semana do que 70% dos crentes que estão nos cultos de domingo hoje. Glória a Deus pela sua vida. 70% dos evangélicos do Brasil não lê um capítulo por semana. Você leu quase um capítulo agora. Você já alcançou uma meta. Celebre isso. Deus fica impressionado não com pessoas com grandes feitos. Deus se impressiona com pessoas com poucos feitos, com pequenos feitos, com fiel no pouco. E aí sim, sobre muito Ele vai te colocar. Leu um versículo? Celebra. Amanhã você vai ler a Bíblia inteira e nem vai perceber. Celebra os pequenos começos. Vamos ao texto. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque o versículo 22 travou a minha leitura. Olha o que os caras falaram. Jesus está dentro da sinagoga, os fariseus estão interrogando ele. O assistente traz para ele o pergaminho, ele lê. E aí alguém fala assim: mas não é o filho de José? Uau! José, que homem fantástico. Eu vou falar um pouquinho de paternidade. Dentro da identidade tem que ter paternidade. Veja, José foi um cara tão extraordinário que ele produziu identidade em Jesus, com a lei da paternidade. Como? Você lembra que um dia Jesus estava andando? Você parou para pensar que naquela época carpinteiro era uma profissão não muito cheia de pessoas? Eram poucos. A história, Flávio Josefo no seu livro vai narrar isso. Então eu quero sugerir, como um pregador pentecostal meio louco que eu sou, que o próprio Jesus trabalhou na cruz que ele foi crucificado. Porque ele era, como o pai, o carpinteiro da região. Provavelmente, ainda que sejam de origem romana, pode ter passado pela mão dele a madeira da cruz, por ser ele um carpinteiro. Mas alguns dias Jesus estava andando na cidade e alguém falou assim, do povo: não é este Jesus, o carpinteiro? Filho de José, o carpinteiro? Olha, José não só reproduziu a identidade em Jesus, como deu a ele uma profissão. As pessoas olhavam e diziam: não é Jesus filho do Zé, é Jesus o carpinteiro, porque o pai dele é carpinteiro, e a natureza inerente do pai dele está se manifestando nele como filho. A pergunta é: a natureza do pai está sendo encontrada em nós nos dias de hoje? Quando andamos aí fora, o mundo olha e fala: já vai o Wendel cristão que parece com Jesus. Já vai o Wendel evangélico que parece o evangelho de Jesus, que lembra. Glória a Deus pelo meu pai e pelo seu pai.
que ficou em cima de nós falando, vai para o Senai, faz um curso, estuda, porque produziu em nós algo. Então a paternidade, ela autentica a sua identidade. E José mostra para nós que é possível fazer isso. Por isso, quem rejeita a paternidade nunca alcançará a porção dobrada. Olha o grito de Eliseu para Elias: meu pai. Lei da primogenitura. Continuando, voltando agora. Você viu nos últimos 2 versículos, o 28 e o 29, comigo agora, que quando Jesus fechou o livro, os homens logo empurraram ele para fora da sinagoga. Queriam que ele saísse da cidade. Olha para mim, irmão. Quando você não compreende a identidade de Jesus, automaticamente você expulsa ele para fora da sua vida. E alguns não só expulsam Jesus, como ainda querem matá-lo. A pergunta é, o que nós estamos fazendo? Que além de convidar o Espírito Santo a ir embora de nossas vidas, estamos matando a identidade que Jesus nos deu. Nos anulando, colocando uma armadura que não é nossa, agindo de uma maneira que Deus não quer, nos comportando como a massa que é aí fora, mas quando Deus quer que nós sejamos alguém incompreensível em nosso tempo. Olhe para mim, escute bem o que eu vou dizer. Pessoas que possuem a identidade de Deus, elas são incompreensíveis. Moisés queria ser aceito no palácio, e toda vez que ele entrava, os egípcios falavam, fora daqui, porque você é filho de hebreu, você tem sangue hebreu, e não é bem-vindo aqui. Aí Moisés ia falar com os hebreus, e os hebreus falavam, fora daqui, porque você vive no palácio, é da cultura egípcia e tem túnica egípcia. Para fora daqui, Moisés. Ele ficou 40 anos tentando ser aceito pelos egípcios e pelos hebreus, até que um dia Deus encontrou ele no fogo e falou, Moisés, eu vou te levantar para libertar o meu povo. Você não vai ser encontrado com o egípcio nem com o hebreu, porque a tua identidade é minha. Te colocarei como Deus diante deste povo. Você não vai ser aceito, mas eles te aceitarão. Irmão, quem é você? Muito tempo eu tentei ser aceito, me anulo, me deformo, deixo de falar um não, rio quando não quero rir, vou quando não quero ir, fico quando não quero ficar, e a matar a minha identidade para agradar o outro. Chega, eu sou assim, irmão, bocudo, grito, tenho meus pecados, quem anda comigo sabe. Fica comigo 1 hora e você vai saber das minhas falhas. Fique comigo 2 horas e você vai conhecer o meu caráter resiliente em superar as minhas falhas. O que eu não posso fazer mais é procurar ser aceito. Nós já fomos eleitos e não precisamos mais de voto. Deus já tem uma eleição para a tua vida. Se nós não aceitarmos Jesus, automaticamente nós seremos uma igreja que diz. Eu queria que você lesse um livro, por favor, me escute, leia esse livro. Eu tenho ele em PDF, eu dou ele para você se quiser. Porque tarda ao pleno avivamento. A nossa igreja fala de avivamento. Nós temos que ficar, irmão, se você é médico, enfermeiro, você não vai ficar lendo reportagem de abordagem policial. Você não vai ficar lendo reportagem do meteoro, do caça que nessa hora está encostando em Itajaí, o primeiro caça FAB Gripen do Brasil. Você vai estar sobre médico, sobre remédio, sobre como atender melhor, sobre investimento EPI, sobre o procedimento dentro do hospital. É isso, porque essa é a tua área. Então esse livro, Leonardo Ravenhill fala, nós somos uma igreja pródiga para um mundo pródigo. Porque a igreja perdeu a identidade. E a famosa frase vem dele. Procurei a igreja e a encontrei no mundo. Procurei o mundo e o encontrei na igreja. Porque perdemos a nossa identidade. Mas Jesus nos trouxe aqui para que a gente se sature daquilo que é dele, da graça dele, da presença dele, da unção dele. Andar como ele andou, falar como falou, fazer como ele fez. Jesus, o Rei dos Reis. Eu não vou ler porque vai ficar muito cansativo, mas se você ler Lucas 4, do 34 ao 46, o texto narra Jesus libertando os cativos. Se você ler Lucas 4, do 38 ao 39, você vê Jesus curando o quebrantado de coração. Pergunte-me quem? De novo, quem? Pedro.
Pedro chega em Jesus e fala: mestre, dizes, minha sogra está doente. O texto diz que Jesus cura ela. Irmão, preste bem atenção. Foi Pedro que foi servir a casa. Fala: Senhor, minha sogra está doente. E o texto diz que quando ela foi curada, levantando-se, passou a servi-los. Sabe por que Deus está te curando hoje? Para que você sirva com Ele na mesa. Sabe por que Jesus está te animando no Espírito hoje? Para que você sirva com Ele no ministério. Sabe por que Ele está te animando hoje? Para que você viva o teu chamado da maneira em que Ele te chamou dignamente para andar nela. Sirva a Ele com alegria. Olha só, vai em Atos. E você vai ver o mesmo Pedro na porta dizendo: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quando ele não sabia quem ele era, ele não curou uma febre. Mas depois de um encontro com o Espírito Santo em Atos 2, a sombra dele curava, o lenço dele curava, e o levanta e anda dele funcionava, e a pregação copiada salvou 3.000 almas. E é isso que eu quero dizer que Deus está fazendo em tua vida. Ele vai mostrar para você quem você é, e o problema é que antes você paralisou, amanhã será apenas um degrau para você continuar crescendo na graça, no conhecimento e na estatura. O mesmo Pedro que não curou uma febre, que hora que é? Ele não curou a própria sogra. Vocês me aguentam mais 5 minutos? Amém? Lucas do 41 ao 44, Jesus coloca em liberdade os algemados. Lucas do 43 ao 44, Jesus prega as boas novas aos cativos e diz: eu tenho que ir pelas cidades. Quando nós lemos o ano do jubileu que eu falei, do 28 ao 30, diz assim, ó: quando alguém vender uma moradia, então eu vendi a moradia para o Patrick, no ano do jubileu eu posso resgatar, diga comigo, redenção, redimir, resgatar, uma doutrina cristocêntrica isso. Então eu chego: Patrick, eu quero de volta a minha propriedade, qual é o preço? E eu resgato ela. Se acabar o ano do jubileu e eu não fizer isso, a partir daí, a casa é eternamente dele. Eu não terei outra chance de resgatar. Então olha só, você lembra que eu falei que o ano do jubileu é o tempo de duração da sua vida? Amém? O tempo que Deus tem para salvar você enquanto há fôlego de vida aqui agora. Cabe ao homem morrer uma só vez, Hebreus 9, 29. Cristo, quando viu eu e você, porque a casa que está em Levíticos, ela diz assim, ó, uma casa, preste bem atenção, uma casa murada em uma cidade. Diga comigo, casa murada em uma cidade. Quem é a casa? Quem é a casa? Onde o Espírito Santo habita? Aonde Deus mora? Murada é o que? Protegida. Cidade, qual cidade? Jesus viu eu e você preso, escravo do pecado, debaixo do domínio de Satanás. Eu vou explicar isso aqui hoje. E ele veio até a terra e foi até o preço de prata, que era o preço de escravo. Por isso Judas negocia ele por prata, que era o preço de escravo. Prata são obras que eu e você faz pelo poder do Espírito Santo, que no dia da prestação de conta, estas obras serão tiradas e colocadas à mesa, e o Espírito vai prová-las. Se for de fogo, de palha, vai ser queimada. Madeira vai ser queimada. Mas se for de prata, você recebe galardão. Quais são estas obras? São essas do texto: curar, expulsar demônio, ressuscitar mortos, fazer sinais. São essas obras. Agora veja, Jesus viu eu e você uma casa, que o muro foi quebrado, e ele então resgata esta casa no ano do jubileu. Eu e você. Isso é redenção. Ele pagou o preço, tirou do domínio do diabo e nos deu vitória. O muro é a proteção que ele nos dá agora, sua presença. E a cidade é a nova Jerusalém, que eu e você, qualquer hora dessa, vai estar nela glorificando a Deus. Para terminar
essa parte. Você lembra que eu falei semana passada, quando Jesus se batizou? E que logo após ser batizado, o diabo foi até ele. O que o diabo falou? Se tu és o filho, e eu falei que você é filho, amém? Não, eu disse que você é filho amado. Você é filho, diga, eu sou filho amado. O Pai te ama, o Espírito te ama, o Filho te ama, a igreja te ama, você é amado. O amor do Pai lança fora o medo. Olha só, lá em Mateus 4:9, eu quero só tentar, porque eu me fiz uma pergunta semana passada quando eu li isso aqui. Olha só, ele disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí Lucas 4:6 diz assim, olha só, disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Peraí, quando eu li isso aqui semana passada, eu falei, o horário já passou, não vou me alongar, mas eu me perguntei, peraí, Jesus foi tentado, o diabo vai e ataca a identidade dele, falando, se tu és o filho, mas ele faz uma proposta. Ele falou, ó, eu vou te dar o governo, os reinos, os domínios. E ele falou, porque a mim foi entregue. Aí eu me perguntei, peraí, Deus não entregou isso para o diabo. Para quem Deus entregou o domínio? Para quem? Oh, glória. Vamos em Gênesis capítulo 1 agora, versículo 26. Eu vou te explicar o porquê você tem batalha de identidade. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para quem Deus entregou o domínio? Domínio hebraico é administre, faça crescer, produza, governe. Para quem Deus deu o domínio? Para nós. Para mim e para você. Então olha só, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus deu o domínio para Adão de toda a terra e todos os animais. Por isso que eu falo, na cova dos leões, cada um fala uma coisa, mas eu creio que Daniel olhou para o leão e falou, eu tenho domínio sobre você. Dorme aí, meu filho. Foi me dado domínio pelo Deus vivo. Porque a vida de oração que aquele cara tinha, 3 vezes por dia. Era um homem que andava com Deus. Ele viu os céus, as regiões celestiais. Ele teve a revelação do Apocalipse do Antigo Testamento. Ele viu os seres selados. Oh, glória! Ele escreveu 70 semanas. Será que ele não pode, com a autoridade que Deus deu para ele, dizer, leão, dorme? Porque lá no Gênesis, Deus deu para o meu pai Adão domínio sobre você. Deus não deu domínio de um homem sobre outro homem, mas sobre todos os outros seres. Estou terminando. Então quando Adão peca, ele pega esse governo, esse domínio, e o pecado de Adão faz ele entregar ao diabo. Oh, glória. O diabo pega essa carta de alforria, assinada pelo pecado, e vai lá no deserto e fala, eu dou tudo isso para você, Jesus. Satanás é tão sagaz que está tentando roubar nossa identidade com algo que já é nosso. Porque quando o primeiro Adão perfeito veio, eu pensava que Jesus era o segundo Adão, não é, ele é o primeiro. Eu vou explicar para você, se você aguentar. Porque Paulo escreve em Romanos, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, será que com ele também não nos daria todas as demais coisas? Quando Cristo paga o preço, redime a casa, ele dá a chave da autoridade para ela, ele dá o domínio do jardim para ela, ele dá o domínio do terreno para ela. Vem comigo dando glória, porque foi no Getsemane, o mesmo jardim, igual o Éden, que o homem caiu, que Jesus ele suou e ganhou do diabo no mesmo jardim, para recuperar o ambiente da queda. Ele venceu o diabo no jardim orando. Olha só, o homem foi feito à semelhança de Deus. Os homens que vieram de Adão foram feitos segundo a semelhança de Adão, sim ou não? O primeiro Adão é Cristo, e o segundo Adão foi feito imagem do primeiro Adão. Escute bem. Quando Deus diz façamos, olha o que Colossenses 1,15 diz, o qual é a imagem, diga comigo, imagem do Deus invisível, o primogênito de
toda a criação. Agora olhe para mim, como é que você tem a imagem de algo invisível? Aí você vai ler mais para baixo, em Hebreus 1:3, Romanos 8:29, 1 Coríntios 11. Antes de Deus formou Adão da onde? Do pó e não do barro. Não foi do barro. Deus não fez o boneco. Deus formou do pó. Tem um mistério aí, outro dia a gente fala. Agora, quando Deus forma o homem do pó da terra, Deus estava olhando para onde? Come here, my boy. Come on. Corra aqui, corra. O corpo de Jesus, o corpo que foi a cruz, já existia antes da fundação. Então quando Deus forma do pó o Adão, olha só, Deus formando do pó, mas ele estava olhando para onde? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso a escritura de Hebreus diz no capítulo 12, versículo 2, correndo firmemente a corrida que nos está proposta, olhando para o autor. Deus estava formando o homem do pó e olhando para Cristo. É você que Deus está falando hoje. É sobre você que Jesus Cristo está falando. Você é a imagem e semelhança dele. Você é a expressão, a glória da criação. Saiba quem é você hoje. Olha, aleluia. Vou terminar aqui. Por isso em Romanos 1:23 e Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Deus chama Moisés, Deus chama Paulo e fala, escreve aí: não aceito imagem de escultura. Por quê? Porque nenhuma delas vai imitar a obra original. Não aceite você hoje, irmão, quando sair daqui, ser menos do que Deus diz que você é. Não aceite ser um produto plagiado. Você é original. 7 bilhões de habitantes na Terra hoje. Só você tem essa digital. Só você fala desse jeito. Só você anda assim. Só você tem esse sorriso. Só você tem estes olhos. Deus te conhece na onisciência. Deus te sonda no oculto. Deus esquadrinha no coração. E quando Ele diz que Ele sonda o homem, a palavra é virar de ponta cabeça. Ele sabe quem é você. Eu termino dizendo: Adão recebeu a imagem inicial, conforme a imagem que Jesus Cristo teria na sua encarnação. Adão recebeu no Éden. Quando Deus sopra o fôlego de vida e Deus conecta ao Espírito, lê o texto, passo 1, 2 e 3 de Gênesis. O que acontece? O terceiro elemento se forma, a alma. Agora eu vou terminar aqui. Projeta para mim Jó 9:32. Vamos terminar. Se coloca de pé, irmão. Olha só. Olha como identidade é uma coisa importante. Olha só o que Jó fala. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Quem é que está falando isso? Jó. E Jó está falando para quem? Como eu errei no livro de Jó, irmão. Eu preguei uma heresia terrível numa igreja, depois que eu descobri. Eu vou mandar embora. Vou voltar lá e pedir perdão. Pedi perdão para a igreja, falei besteira. Ó. Jó está falando com quem? Com o diabo? Sim ou não? Ô irmão, Jó está falando com Deus. Jó está falando assim, ó. Ele não é homem como eu. Ele não sabe o que é ter um caco coçando a pele. Não estou aqui, ó, preste bem atenção. Deus é Deus, soberano, eterno, sempre eterno. Não estou tocando na grandeza de Deus. Eu estou falando de um homem conversando com Deus. Olha o que ele fala. Deus, o Senhor é Deus. De fato, quando o Senhor criou todas as coisas, eu nem existia. Mas Deus, o Senhor sabe o que é dor. Mas o Senhor ainda não sentiu dor no corpo. Está me entendendo? Porque no Antigo Testamento, Deus tinha corpo físico. Aparecem
teofanias, manifestação de Deus com aparência humana, como lá em Josué, Abraão, Sansão e tantos outros. Não era um homem físico, era uma teofania. Era uma manifestação de Deus em forma de homem para falar com outro homem. Explique para mim, teólogo, como é que Deus, lutando com Jacó, toca na coxa dele, se Deus não era um corpo físico? Quem está me acompanhando aí, que fica me cutucando nas redes sociais depois aí. Olha só, já está falando, Senhor, o Senhor sabe o que é sofrimento, mas o Senhor não sabe o que é ter a lágrima aqui, ó, nessa pele enrugada pela lepra. Deus estava olhando para Jó e estava falando, encontrei alguém que me impactou. Jó, eu vou te dar uma resposta. Jesus Cristo vem. E no mesmo barco que ele se levanta, acalma o vento e a tempestade, irmãos. A Bíblia diz que ele, cansado, dormiu. Você está me entendendo? Que Deus, para mostrar quem você é, no Novo Testamento, ele assumiu um corpo físico, para você saber que ele sabe o que é tomar um tapa, o que é tomar uma agressão, o que é sentir uma ameaça, o que é ter uma afronta na pele. Ele está falando para entender você, porque Jó me impactou, então eu vou dar uma resposta para esse cara. Eu vou mostrar para ele Cristo na cruz. E aí Jesus vem, ele sabe o que é passar fome, ele sentiu frio, ele sentiu cansado, para entender você hoje, para saber quando você muitas vezes vem para a igreja desanimado, ele fala, eu sei, eu também subi o Getsemane cansado, eu sei, eu também tive dores no meu corpo, eu sei, eu também fui traído, eu sinto a mesma dor, eu entendo você, porque você tem a minha identidade. Por isso que eu disse, um Deus dicotômico, duas, espírito e alma, criou o homem tricotômico, espírito, alma e corpo. Mas para que este homem entendesse quem ele era, Deus se fez tricotômico no Novo Testamento, tendo o espírito, alma e o corpo. Jesus, o verbo que se fez carne. Curve sua fronte, irmão. Você é Cristo. No sentido de que você é o discípulo dele. Assuma a sua posição. Eu sei, os dias são maus, as lutas estão renhidas, mas volte para sua casa hoje, e ao olhar no espelho, lembre-se que você é o lugar que Deus escolheu para ficar. O seu patrão, os seus vizinhos, sua família tem uma opinião sobre você, mas a Bíblia tem uma profecia sobre você. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a nossa identidade tem sido atacada ferozmente. Quantas vezes este mês, Senhor, eu me vi no cárcere da emoção, da depressão, do desânimo, da incredulidade, de algo, e eu me esqueci quem eu era. Como disse teu filho Miles Monroe, um exército de leão, liderado por uma ovelha, não vai longe. Mas um exército de ovelha, liderado por um leão, vence qualquer guerra. Senhor, nós oramos pela restauração da nossa identidade. Nós queremos ser o que o Senhor diz que somos. Nós queremos ser a tua imagem e semelhança. Nós queremos expressar a tua glória na terra. Nós queremos expressar o teu bom perfume. Nós queremos levar a boa notícia. E se alguém entrou aqui hoje, ó Deus, em crise de identidade, enfermo na alma, no corpo, no espírito, eu creio que está curado agora. Pai, em nome de Jesus, eu sei que não é uma oração rápida, embora a oração de Elias, 2 versículos, 7 segundos, por 3 anos e meio, a terra ficou sem chuva. Porque a minha oração hoje, se Tiago diz que ele era homem como eu, mas ele orou com instância, e nós oramos com instância agora, apelando à Suprema Corte Espiritual, ao trono da graça. Por que não? Uma oração de 1 minuto não pode ter relâmpagos e respostas veementes de um Deus poderoso. Eu não limito o seu poder,
Porque o segredo da oração não é em quem está orando, mas é em quem está recebendo a oração. E eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Espírito Santo, fala ao coração do teu povo hoje.